Agora vamos fazer a palestra com o tema principal: Desafios para a construção de políticas surdas no Brasil. Agora vamos convidar a mediadora Flávia Luísa Fernandes Caldas Duínes. Boa tarde a todos. Esse é meu sinal, eu sou a mediadora. E eu vou convidar a mestra Shirley Vilhalva. Ela já é formada em mestrado, já tem o seu doutorado, está doutorando lá no Sul, na UFMT do Mato Grosso do Sul. Ela já tem 28 anos como pesquisadora. Ela vai mostrar para vocês o tema. O tema dela, eu esqueci o tema. Políticas para a afirmação da vida indígena surda, língua, cultura e poder. Ela vai mostrar esse tema que tem grande relevância e que vocês possam, assim, entender esse tema. E o tempo que sobrar, vocês podem fazer, assim, perguntas. Obrigada, seja bem-vinda, Shirley. Que satisfação estar aqui presente. Bom, eu estou já, de certa forma, acostumada, mas eu estou sentindo esse auditório mais esvaziado. Eu queria mais gente aqui. Será que demonstraram interesse por outras palestras que não a área indígena, das pesquisas na área indígena? Eu agradeço a quem está aqui presente. Primeiramente, eu queria explicar. E vocês podem até me copiar. Vamos trocar uma ideia, na verdade, um bate-papo. As pessoas gostam muito de me perguntar, sabe sobre o quê? Qual o sinal certo para índio? É esse indígena, né? Será que eu posso usar um ou outro? Bom, primeiramente, temos que pensar na língua brasileira de sinais. Vamos pensar no todo o espectro da língua. Mais ou menos em 1950, como é que era a língua de sinais que se falava sobre os indígenas no Instituto Nacional de Educação dos Surdos? Usavam esses dois sinais que vocês viram. Vocês lembram das séries antigas de faroeste que passavam na televisão e mostravam os índios atirando suas flechas sobre os cavalos? Enfim, os surdos perceberam essa iconicidade e usaram então esse sinal de penas na cabeça para se referir aos indígenas. Agora, esse outro sinal aqui, olha, se refere ao ritual da dança da chuva. E a junção deles virou esse sinal que foi amplamente usado no Brasil e amplamente conhecido. É verdade que os índios brasileiros usam duas penas? Não, usam na verdade um cocar grande e bonito, cheio de cores, maravilhoso. Mas então vamos criar um novo sinal para indígenas? Um sinal que remeta ao cocar? Claro, isso foi evoluindo de estado para estado. O nosso grupo, né, no caso a FENEIS, percorreu muitos lugares fazendo palestras e começou a perceber que os instrutores, nos anos anteriores, por volta da década de 1987, 85 a 88 mais ou menos, usavam vários sinais para se referir a indígenas, entre esses que vocês estão vendo aqui na minha mão. Esse outro, esse
vários sinais para se referir aos povos indígenas. E uma disputa foi feita sobre esses sinais. Isso é uma bobagem. Não existe um sinal certo para se referir aos povos indígenas. Isso é natural. Vocês podem escolher os sinais que vocês vão usar para representar. Pode ser esse, pode usar com 3 dedos, com 2 dedos. Aqui no Rio de Janeiro é comum usarmos outro sinal. Nas pesquisas que a gente fez já por 28 anos na área, começamos a ver essa regionalidade, né? Os sinais regionais. Já há 28 anos desenvolvemos uma pesquisa. Queria mostrar para vocês o próximo slide, por gentileza. Quando, de fato, no Brasil, os povos indígenas do Brasil, na época do descobrimento, essas cores simbolizam as várias tribos indígenas que ocupavam esses territórios. O que significam? Vamos passar para o próximo slide. Olha, percebam nesse mapa que está em verde. Essa área verde corresponde às terras indígenas. 55% permanecem como propriedade, como terras indígenas. Essa parte de baixo, 45%, são índios que vivem em terras indígenas fora da Amazônia. Eles têm a sua cultura, a sua forma de pensar. Os índios que correspondem a esses 45%, eles já são diferentes. Eles não se identificam como indígenas. Às vezes podem até ter os fenótipos que você vai dizer que são indígenas, mas eles não se reconhecem como tais. Alguns desses índios. Pode avançar, por gentileza. Agora vamos pensar na língua dos indígenas. Não está completo, viu, gente? Não é uma lista exaustiva. Observem, todas essas línguas, cada um tem os seus códigos específicos. São muitas línguas indígenas. E não, imagine que cada povo desse representa uma nação. Uma pequena nação que está nesses territórios. Não é uma comunidade. São pequenos povos. Veja na parte de baixo. Cadiueu, que é esse sinal aqui, ó. Tereaná, que é esse sinal que você viu. Guarani, que é esse sinal. Veja o outro. Chavantes. São outro grupo. Enfim. A maioria não se reconhece com esse termo índio. Essa palavra não os designa. Eles odeiam essa palavra para se referir a esses povos. Como lidar com isso? Bom, eu queria pedir a vocês que, por favor, refiram-se a nós como grupo étnico, como etnia. Ah, sim. Então, quando nos referirmos a eles, não vamos usar a palavra índio, vamos usar a etnia, Guarani, Chavante, Chacriabá. Cada um tem um significado e isso é, para lidar com eles, temos que respeitar essas especificidades da etnia. É como se falássemos dos surdos, por exemplo, que não existe surdos, temos que saber lidar com as diferentes etnias. Bom, falando sobre a questão política, dos marcos legais de forma detalhada. Bom, quais são as lutas dentro dessa arena?
A lei brasileira de Libras, né, o decreto 5626, reconheceu a língua brasileira de sinais. Mas se refere, será que a uma aldeia? É uma comunidade? Como é que é isso exatamente, esse reconhecimento? Então, esse grupo tem que usar somente a Libras. Pensa nesses povos chamados de Capô. Chamados Capô. Eles são obrigados a usar a língua brasileira de sinais? Olha, vocês não vão falar mais Capô, vocês têm que falar a língua brasileira de sinais. Não, gente. A gente tem que ter consciência do que está envolvido nesses espaços de lutas que a lei reconheceu. A Lei 10.436 e o Decreto 5626 segue essa mesma proposta, que foi complementado depois para as terras indígenas, os territórios étnicos, social e linguísticos. A língua de sinais. Além da língua de sinais, também o sul dos negros, quilombolas, ciganos. Incluiu essas línguas como específicas. E esse projeto, então, começou a se desenvolver nesse sentido. Próximo slide, por favor. O Brasil possui 5.570 municípios. E só tem uma lei que lembrou do índio, dos indígenas. Essa lei que você está vendo aí, apenas uma lei que se lembrou desses povos originários. Esqueceram dos negros, esqueceram dos ciganos, esqueceram dos índios, dos indígenas. Nós também precisamos promover essas lutas, esses debates. Ah, não, a língua de sinais é suficiente para a comunidade surda. Não, ela é importante, mas tem também a questão do respeito, da cultura dos surdos. É muito importante. Já existe um registro que está sendo feito que mostra a oralidade dos indígenas. Mas e a língua de sinais dos povos indígenas? Existem também pesquisas nesse respeito. Existe uma recomendação desse relatório sobre política linguística da educação bilíngue, que os profissionais da área organizaram, que pediu o direito e o reconhecimento da educação bilíngue para ser criada uma diretoria de políticas para a educação bilíngue, que vai articular com outras diretorias, que inclui as pessoas surdas, ligadas ao Ministério da Educação, ex-professores ou professores titulares ainda de universidades, professores do INES. Nós não podemos apagar essa história que foi construída. Temos que lembrar. Inclusive das mulheres que estavam dentro dessa secretaria. Existia um grupo também que queria organizar uma coordenação dos povos indígenas, bilíngues, que não existia até então. E nós queremos que isso passe a existir. E qual era a proposta? A Karen, inclusive, apoiou, né, essa proposta, mas ela sempre solicitava isso nas suas falas. Eu queria mostrar para vocês que as pesquisas não são concludentes, estão em andamento sobre
essa área. A primeira pessoa que começou a investigar a língua de sinais nas terras indígenas no Brasil foi Brito, Lucinda Brito. Como isso se deu? Existiam missionários que pesquisavam a tradução em seminários linguísticos, chamados SIL. E foram eles que descobriram uma aldeia Kapor, onde existia um homem americano, inclusive, que foi até Recife e falou com a Lucinda Brito: olha, por favor, vá lá nessa aldeia, filme, colete dados para a sua pesquisa, para publicar esse livro que vocês estão vendo aí. Ó. O primeiro registro que foi feito da língua de sinais indígenas, a língua de sinais Kapor. Darcy Ribeiro é um antropólogo, né? É um antropólogo, esses sinais são aceitáveis também para antropólogo, né? Descobriu na região amazônica sobre os povos Kapor. E registrou também nesse livro de 1996, Companhia das Letras Diários Índios, os Urubus Kapor. Giroletti também começou as suas pesquisas em Santa Catarina e fez uma pesquisa na UFSC relacionada aos povos indígenas. E uma segunda pesquisa também foi feita nos anos subsequentes. Enfim, vocês percebem como esses diversos pesquisadores foram dedicando os seus trabalhos na região amazônica dos povos indígenas, a língua de sinais dos povos, perdão, no Mato Grosso do Sul, em Parintins também, né? Esses pesquisadores criaram então material, né, que é esse sinal aqui, em língua de sinais. Em Saterê Mauê, criaram um material para esse povo indígena específico. Como vocês podem ver naquela palavra ali, olha. Aquê-xerentê. Aquê-xerentê. Surdos. Esse grupo de pesquisa também tem uma familiaridade com os guaranis, com os povos guaranis. Em Rondônia, outra pesquisa foi feita por esse grupo de pesquisadores. Pode avançar, por gentileza. E mais esses outros pesquisadores dedicaram, esses três, né? No Mato Grosso do Sul, dedicaram pesquisas que envolviam surdos indígenas. Nós vemos ali Mussato, Araújo, Soares. Primeiro, a Lucinda Brito registrou a língua de sinais Kapor. Simplesmente fez o registro, mas não detalhou sua pesquisa da língua de sinais Kapor. Foi então que e depois na pesquisa de doutorado, que a língua de sinais terena, língua terena de sinais foi estudada nesse trabalho de Priscila Soares. E ainda, essa pesquisa evoluiu no doutorado dela
E ela também estudou as práticas. Por favor, pode avançar? Pode avançar? Estou pensando que é lá atrás, mas está aqui, né? As pesquisas continuaram avançando para entender as línguas de sinais desses povos indígenas. Pode avançar, por gentileza. E aí começa todo esse trabalho, que é o fim do isolamento dos índios surdos, que começaram então a estudar a interpretação, as traduções, e toda a interação desses povos indígenas. Isso é muito interessante, porque se pensarmos nos povos indígenas, numa pessoa indígena e numa pessoa se relacionando com um par, né? Mostrando a sua cultura, por exemplo, as possibilidades da língua de sinais de um povo indígena específico. E quando a gente pensa na sociedade como um todo, essa pessoa interagindo, um surdo como o protagonista. Pensa num surdo que está aqui, né? Sinalizando, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de deixar ele seguir o seu caminho numa sociedade que é ouvinte. Quando o surdo está aqui sinalizando, é diferente. Esse espaço é diferente. Eu vou mostrar só o que aconteceu nesse caso Saterê Mauê surdo, né? Porque não vai dar tempo de ler tudo. Eu vou resumir para vocês. Nós fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa foi ilustrada, registrando os sinais Saterê Mauê. E esses sinais foram então coletados das terras indígenas. Uma dúvida que surge é a seguinte: seria isso uma língua brasileira de sinais? Vamos pensar aqui no Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, por exemplo, tem uma comunidade indígena ali. É um povo que tem uma terra que os representa. Eles têm uma língua de sinais própria. Se eu for lá e coletar, fizer um registro disso, eu posso chamar isso de Libras? Posso registrar isso como língua brasileira de sinais? Bom, o que está acontecendo então? É a colonização nossa desses povos. É isso que tem acontecido. Nós, como professores, temos colonizados esses povos indígenas surdos e ensinando a língua brasileira de sinais, como se catequizássemos eles para aprender a nossa língua, para estudar nas nossas faculdades. E nós estamos ensinando a Libras para esses povos. E tem pessoas que estão indo nessas aldeias ensinando a língua de sinais brasileira para eles, apagando a sua própria história e a sua própria língua de sinais do seu povo indígena, entregando materiais relacionados a Libras para esses povos. É isso que tem acontecido. Entre surdos e ouvintes, professores de Libras têm colonizado esses povos e apagado a língua de sinais originárias dos povos indígenas. Temos que pensar sobre isso. Próximo slide. Existe uma diferença no uso do alfabeto manual nas escolas indígenas? Agora não tem, mas no futuro haverá. Porque é uma relação cultural. Pensem vocês, esse sinal, essa configuração de mão, eles têm símbolos próprios que na configuração de mão representam movimentos distintos no alfabeto manual. Hoje o alfabeto manual é idêntico. Os surdos terenas usam a língua de sinais terena. E a primeira etnia, né, que depois é a primeira etnia de surdos. Perdão, primeiro nós nos referimos primeira etnia terena e depois o surdo. É o que vem depois. Porque ele nasceu terena, ele é da etnia terena.
e surdo é a segunda característica dele. Nós vemos aqui uma família da aldeia, dos Terenas, e eles já usam a Libras. Eles adquiriram a Libras. Alguns familiares que têm filhos surdos, o que aconteceu? Eles pegavam um ônibus de madrugada e iam para a cidade. E eles acabaram acostumando a falar em língua brasileira de sinais. Bom, eles conversam em língua de sinais em família, inclusive. Os surdos Guarani, Kaiowá, posso usar esse sinal para nos referir a eles? Eles percebem o mundo da mesma forma que as outras pessoas, mas eles não têm uma língua de sinais própria, uma cultura. Eles não fazem uso da língua brasileira de sinais. A comunicação é muito básica com os indígenas surdos. Eles não conhecem o português escrito, nem a língua paitê escrita. E conhecem poucos sinais da língua brasileira de sinais. Esses são, olha para você ver como é simplificado, né? Para falar tomar água ou homem paitê. Que é esse sinal que vocês estão vendo. Pode avançar. Isso nos faz pensar no que nós de fato precisamos estudar quando estamos tratando da área de políticas públicas, porque meu tema é a política pública para esses povos, as políticas de afirmação para esses povos indígenas surdos. Se eu estou interagindo com essa comunidade indígena, eu tenho que ter uma adaptação na forma como eu conduzo a minha interação com esses povos. Na arte indígena, na literatura e nos outros espaços que eles interagem. Alguns professores de Libras esquecem de fazer essa adaptação nas suas estratégias. Isso tem uma consequência para as políticas na forma de aquisição de conhecimento desses povos. É importante que eles conheçam a língua de sinais. Mas como isso pode ser feito? Pensa numa sala de aula dos povos indígenas e numa sala de aula geral, vamos dizer, que use língua de sinais, que usa Libras. Qual seria essa... Eles estão nesses dois espaços. Como é que seria essa interação? As famílias têm que pensar nesse debate, né, das políticas linguísticas, nos estudos sobre surdos ciganos, migrantes surdos, educação itinerante ou não, são todos exemplos dessas especificidades. Por exemplo, sobre os povos ciganos. Eles são nômades. É possível que em qualquer lugar que eles vão, que eles tenham um instituto para que eles possam estudar lá? Não. Mas o CAS é uma possibilidade. O CAS talvez está ao alcance desses povos nômades, os ciganos. Por que não? Um CAS que atenda aos povos ciganos. É uma política pública interessante. Pode avançar? Essas são as minhas referências bibliográficas. A importância é a realidade das políticas e do empoderamento desses povos indígenas surdos. Talvez você possa dizer assim, mas os indígenas estão tão lá atrás, né, na história. Não, gente, isso é importante. Essa política chegou a eles. Esse vídeo está disponível no YouTube, inclusive. Agora a Jéssica está estudando letras libras, a surda indígena que foi mostrada ali. Olha como isso é importante.
ela pode agora ensinar aos alunos surdos da aldeia dela. E isso é muito importante. Ele não quer sair da tela, né? Vocês queriam ver tudo, na verdade, né? Estão discutindo aqui com o vídeo, para o vídeo, corre o vídeo, segue o vídeo. Bom, enfim. Essa apresentação foi numa escola do interior, né? 3 irmãos, tinha o pai, tinha a mãe, tinha toda a família presente, né? Todos indígenas, todos do interior, aprenderam língua brasileira de sinais. E foram nessa aldeia, primeiro, na verdade, conversaram com a escola, né? Em Libras, e aí foram para a aldeia. Só que lá na aldeia desenvolveram a sua própria forma de ensinar, que era diferente, que tinha a ver com toda a relação familiar que já existia, uma maneira bem mais leve de se expressar. E depois, a mãe explicou, inclusive para nós, que a aldeia continuava se esforçando, porém faltava políticas públicas que pudessem levar maior educação para esses povos indígenas. A gente não pode pensar que as coisas serão facilitadas e forçadas. Existe muita luta por trás. Começou então uma política que alcançou esses povos, mas usando a língua brasileira de sinais. Quem sabe todos os professores de Libras pudessem conhecer um pouco mais a fundo a história dos indígenas, dos povos indígenas, da mesma forma que conhecem dos negros, que conhecem dos ciganos. Também é importante conhecer as outras diversidades, e especificamente as indígenas. A Jéssica mesmo, como vocês viram ali, ela estava no 9º ano. Agora está fazendo letras Libras. E o Brasil é um país muito grande e diverso. É necessário que nós, surdos, sabemos as dificuldades e que envolve muita luta nesse processo. E que há escassez em certo sentido. Por exemplo, o que está faltando, por exemplo? Ter CAS abertos em outros lugares do país, que poderiam, por exemplo, prestar alguma política de ajuda a essas aldeias indígenas, com a ajuda do Estado. O CAS não tem verba, gente. Não tem profissionais. E a verdade é que todo esse trabalho que foi feito pelo CAS. Todo esse trabalho foi feito pelo Brasil. Então eu acredito que o momento é importante de olhar para uma nova política afirmativa indígenas, para os indígenas e para todas as etnias espalhadas pelo Brasil, para ajudar nesse momento tão importante. E agora eu vou abrir para vocês conversarem comigo. Podem perguntar, fiquem à vontade. Sobre o tema da política de educação para os povos indígenas. Vocês viram toda a explicação sobre os povos indígenas? Foi maravilhoso, né? E é preciso realmente ter respeito a essa cultura e a essas políticas indígenas. Obrigada a todos os que estavam aqui. E até porque hoje é feriado, né? E a gente está aí com a sala cheia. Muito obrigado pelas perguntas e as curiosidades. Também muito obrigado, Shirley, pela sua palestra, que foi maravilhosa.